Olá, eu me chamo Diego. E eu me chamo Ana. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no Blinkcast. Uma mulher forte, empreendedora, mãe e musa fitness. Com uma história que representa muitas outras mulheres brasileiras que decidiram vencer o medo e construir o próprio caminho. Ela tem 30 anos, a ficha é enorme. É filha da Neuza e do Adson, mãe da Maia de 7 anos e, além de tudo isso, também é empresária e fundadora do Glam Beauty, um estúdio de beleza que é especializado em design de sobrancelha personalizado, micropigmentação e referência em remoção a laser no estado do Espírito Santo. E essa mulher nada mais é, nada menos do que Amanda Bezerra, a nossa convidada muito especial hoje aqui. E a Amanda é uma das mulheres que a gente se inspira, né? Através da vida dela, através dos projetos e dos sonhos. E por isso ela está aqui hoje fazendo parte do nosso primeiro episódio. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ana e Diego. E eu estou muito feliz com esse convite porque a gente vai espalhar pelo mundo aí essas conversas que tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas, assim como foi na nossa vida no começo, né? Tivemos inspirações. Exatamente. E é o nosso principal sentido aqui, né? Trazer vidas reais, inspirações, que a gente possa olhar e ver que as coisas de fato são possíveis, né? É diferente quando a gente vê uma pessoa real conseguindo, conquistando, sonhando, e a gente olha e fala, nossa, de fato é possível, e é isso que a gente tem para o nosso episódio hoje. Amanda, como diz meu marido, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje. Obrigada. E para a gente começar, né, para a gente abrir esse nosso episódio, a gente gostaria de que você começasse a descrever a sua trajetória, né? Quem é a Amanda, da onde que ela veio, como que ela surgiu, a Amanda empresária, a Amanda mãe, a Amanda pessoa. E aí, uma das coisas que nos veio à mente, né, quando a gente pensou em te chamar, foi o seguinte, quem era você, né, até decidir ser uma empresária? Você sempre teve esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer com suas próprias mãos, porque eu acredito que o empresário, ele é muito isso, né? Ele constrói ali com cada tijolinho, com as suas próprias mãos, com seus próprios sonhos, suas vontades e desejos. Então, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Essa Amanda aqui é a Amanda que sempre gostou de fazer as coisas com as próprias mãos, é uma Amanda curiosa, uma Amanda sonhadora, uma Amanda que nunca se conformou com aquilo do jeito que é. Sempre vivia no mundo paralelo. Por que isso faz isso? Por que faz aquilo? Como que é? E o processo, né? E eu sempre gostei de servir muito além do que me era pedido, né? Até hoje. Eu vejo muito propósito nisso, em você sempre fazer além do que tinha pedido, fazer mais do que você pode. E quando eu fui parar para interligar isso com o mundo empresarial, eu vi que tinha total sentido na minha vida empreender, porque eu acredito que um dos princípios do empreendedorismo é você ver um problema e ali achar uma solução, né? E assim a venda é uma consequência. Então eu lembro que desde pequena eu queria fazer muito minha festa de 15 anos e a gente não tinha muito recurso financeiro para isso, mas era um sonho e eu nunca abri mão de sonhos. Então se é sonho, se é meta, se tem propósito, eu vou fazer o que tem que ser feito. Isso sempre esteve em mim. E a minha mãe tem grande parte nisso. Então, ela falou assim, filha, quer fazer sua festa? Vou fazer uns cupcakes. A minha mãe é zero da venda, né? E eu sempre fui muito política, sou extrovertida. Ela é a produção. Eu sempre fui mais extrovertida, então eu falei, mãe, vamos empreender. Não falei vamos empreender na época, mas falei, você faz cupcake, a gente vai na central depois do almoço, vamos passar de loja em loja e eu vou oferecer um docinho, porque quem não quer um docinho depois do almoço, né? Aí ela, ai, Amanda, você tem coragem, eu morro de vergonha. Eu falei, não, vamos, porque o produto é bom. E é uma solução, porque né, a gente vai agradar alguém depois do almoço com aquele doce maravilhoso. Vamos, mãe, eu vou vender. Pois assim eu fiz, com 14 anos, entrava de loja em loja. Falava, olha, tem uns cupcakes caseira, minha mãe que faz. Eu botava, assim, emoção e vida pessoal naquilo, porque isso conecta demais a venda. E aí oferecia às pessoas e vendia. E aí a gente fez minha festa, que era o principal. Então, assim, tinha muita vergonha, tinha muita resistência, mas eu fui assim mesmo, porque
O intuito de quem vê a gente praticando e fazendo o que a gente faz muito bem é, ele tem facilidade, ele já tem um condutor ali que ajude. Não, gente. É ir e fazer. É erro e acerto, né? Ir buscando e vendo Exatamente. o que dá certo e o que não dá, né? Exatamente. Não espere nada, é o dia perfeito, o caminho perfeito. Você vai e faz. Na rota você ajusta, né? E eu fui com vergonha. Minha cara queimava quando eu entrava nas lojas, eu tremia, a bandeja ficava tremendo. Mas eu vendi e fiz minha festa, né? Então, desde muito nova, a minha mãe me botou num curso de bijuteria. Ela fazia pintura, minha mãe sempre foi muito artesanal. Então, minha mãe, assim, ela foi um condutor muito grande para despertar esse espírito de empreendimento dentro de mim. E aí eu fiz o curso de bijuteria, abri aquele estojo cheio de bijuteria e vendia para todo mundo. Elogiava a pessoa, olha como vai ficar lindo. E sempre assim, com verdade, sabe? Nunca tinha aquele sentimento assim, quero vender, quero vender, quero vender. Eu gostava daquilo, eu aplicava emoções naquilo e vendia. E eu via que isso funcionava, né? E um belo dia, eu trabalhando de recepcionista, CLT, numa empresa multinacional de mármore e granito. Eu sempre fui muito vaidosa, isso sempre foi meu também. E aí eu, pintando a sobrancelha, passando rímel na recepção, horário de almoço, uma empregada da empresa falou, você limpa minha sobrancelha também? Nossa, me tá precisando. Eu falei, amanhã na hora do meu almoço eu limpo. E aí, no outro dia, na hora do almoço, a gente foi lá fora, na calçada da empresa, ela sentou, deitou no meu colo, eu com uma pinça velha que eu tinha, um alicate de unha, eu cortava os pelos, tirava os excessos e fiz. No outro dia, ela falou para alguém e esse outro alguém quis. Usei meu horário de almoço e fiz. E ela acabou servindo de vitrine para você. Ela foi né? Vitrine, é minha cliente até hoje, Valquíria. Agora, assim, só pra a gente alinhar um ponto que eu acredito que é muito importante, né? Quando Sim. eu estava até montando a sua apresentação pessoal, eu falei, não tem como falar da Amanda sem falar dos pais da Amanda, principalmente da mãe, né? Sim. Que nós somos mães e a gente sabe o quanto que o poder que a gente tem de influenciar na vida dos nossos filhos. Sim. Então, eu já sabia, né, que a Neuza tinha ali te dado algumas possibilidades, te apresentado algumas possibilidades, o que é muito difícil, né? Porque normalmente os pais eles estão muito conectados à educação comum, à educação base. E é isso, o sucesso do filho é sair do fundamental, ir para o ensino médio, ter uma formação na faculdade, e é isso que normalmente deseja-se para os seus filhos. Então, a gente pode acrescentar, né, ou colocar como um fator principal nessa história, uma base educacional. Sim. Né, de uma mãe que apresentou para a filha as outras possibilidades, fora do comum. Sim. Né? Porque eu acredito muito que poucos empreendedores a gente tem dentro do Brasil e muito é assustador ser empresário por essa falta de educação. Sim. Por essa falta de incentivo, por essa falta de apresentação de possibilidade. Sim. Poucos são os pais que apresentam essa possibilidade para os filhos. Pelo contrário, não. O brasileiro ele tende a buscar muita estabilidade. Segurança. Né? Exatamente. E normalmente, né, erroneamente, a gente cresce entendendo que ter uma carteira assinada é seguro. Sim. É isso que vai nos trazer estabilidade, é isso que vai nos colocar na vida, né, garantir um saláriozinho ali todo mês. E a Neuza fazer isso, agir dessa forma, é algo totalmente, né, descorruptível, algo novo, ainda mais para a nossa fase, né, que a gente veio de uma geração, hoje em dia o empreendedorismo está muito mais aflorado, mas a gente veio de uma geração onde isso não era tão falado. Exatamente. Então, que bom, né? Viva a Dona Neuza. Viva a Dona Neuza. Minha mãe sempre, Neuza, minha história de força é minha mãe. Ah, bacana. O meu incentivo veio da minha mãe, desde sempre, né? Ela é uma mulher muito forte, né? Ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher que tem habilidades manuais incríveis, ela é uma mulher que ensina a gente a ser forte, corajosa, né, faz o que tem que ser feito. Então, essas raízes me construíram, me constroem até hoje, né? Mas você vai parar para pensar na trajetória. E aí eu acredito que foi esse ponto que te deu coragem para começar a agir dessa forma dentro da empresa onde você trabalhava, de uma forma natural. Porque, né, conforme você estava contando aí pra gente, foi muito natural o que aconteceu. Então, conta mais pra gente.
foi assim, eu não tenho dúvidas que a minha profissão que me escolheu, né, por tudo que foi acontecendo. E eu fui pegando todas as chances e abraçando. Essa segunda cliente que me pediu no outro dia para fazer a sobrancelha dela no horário de almoço dentro da empresa, aí eu fiz. Aí eu já falei assim, isso não vai dar ruim para mim aqui dentro, não? Aí ela, não, tá no horário de almoço. Quando eu fui ver, no final das contas, eu já não tinha horário de almoço, porque todo dia eu fazia a sobrancelha de uma delas, né? Já estava com a agenda preenchida. Eu comecei sem cobrar nada, eu ofereci um produto que, de certa forma, facilitava e resolvia o problema de alguém. Uhum. E o retorno, ele vinha. Assim, quando eu vi isso me fissurava, né? Porque o retorno é uma consequência. E aí, chegou um dado momento que a chefe da RH me chamou no auditório, falou, Amanda, vem aqui. Aí me levou para dentro do auditório da empresa e falou assim, e meu coração, eu falei, deu ruim, a casa caiu, já era, meu dinheirinho extra. Perdi meu dinheiro extra. Aí, eu acho que eu cobrava 10, 20 reais, não lembro. Aí ela me levou para dentro do auditório, acendeu as luzes do auditório, tudo escuro. Aí ela sentou e falou assim, faz minha sobrancelha. Quebrou o aí gelo. eu já desfalecida, cara branca, eu... Ai, Rejane, quase morri do coração. Eu achei que você ia me mandar embora. Aí ela, não, faz minha sobrancelha aqui, porque aí já otimiza meu tempo. E aí já chegou um momento que eu falei assim, isso é pra mim, isso me move, eu não vejo o tempo passar. A minha entrega, ela é real dentro disso aqui, eu vou investir nisso. E nessa época eu fazia faculdade de Direito, estagiava na área do Direito, fazia curso de inglês, totalmente inteirada em outro mundo que não fosse a área da beleza. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2016. 2016. Então, tecnicamente, em 2016, ali surgiu a fagulha de você ter seu próprio espaço. 2015, 2016 já estava com o meu primeiro curso, né? Eu sempre fui intuitiva em ter o meu próprio negócio. Assim, o fato de fazer as coisas acontecerem do meu jeito, por mais que eu absorva o jeito de outras pessoas também, mas, tipo assim, eu quero fazer acontecer. E acaba que em outro local talvez não teria essa abertura, né? Então, eu comecei, mas eu já me via, assim, crescendo ali, porque aquilo acontecia, assim, né? Você descobriu que você tinha um talento, você tinha um dom. E eu gostava muito dele. E aquilo ali foi gerando em você um sentimento de que... Um desejo de crescer naquilo. Então foi aí que surgiu a Glam Beauty? Não. Foi algo mais planejado ou foi acontecendo? Conta pra gente. A Glam Beauty, ela foi acontecendo. Assim, desde o início eu queria ter algo meu, né? Mas essa proporção que foi tomando foi na trajetória. Você vai vendo que aquilo que você oferece é bom, que aí você cresce naquilo, que o tempo passa, você não vê que é uma entrega. Aí a Glam Beauty apareceu, né? A Glam Beauty apareceu na minha vida um pouco antes da minha filha nascer. Minha filha nasceu em 2017. Eu fiquei durante 3 anos para construir a minha própria empresa, com uma proporção muito maior do que eu idealizei, né? Para você ver que um sonho ele começa sempre pequeno na sua mente, mas o limitador do sonho é você, né? E à medida que eu fui vendo isso, falei, eu não vou limitar meu sonho. Eu posso ter uma torneira dourada, eu quero ter. E eu falo muito que sonhar pequeno e sonhar grande requer a mesma energia. Trabalho. Você perde o mesmo tempo, você constrói a mesma ideia. Então, se sonhar grande e sonhar pequeno requer a mesma energia, vamos sonhar sem limites. Né? A diferença é o caminho que a gente vai ter que traçar para chegar no sonho. Exatamente. E aí eu idealizei esse projeto, porém não havia planejamento financeiro algum, né? Não existia, assim. Eu fazia minhas sobrancelhas e gastava, menos investia. Muito nova, né? A gente não tem... É o que eu falo, assim, comece. Você não vai estar com tudo pronto, né? À medida da caminhada, você vai tomando com erros e acertos. Muito provavelmente nem você vai estar pronta, né? Nem você vai estar pronta. E aí, entra também a questão do filho, né? Porque a minha ideia de construir o meu próprio negócio já era assim, opa, não estou sozinha nesse mundo, agora eu tenho alguém para sustentar, para nutrir, para cuidar.
Então, eu tenho que ter um projeto maior aí, né? Que seja mais sólido, né? Que me dê segurança, porque até então, esse fato de ser muito sonhadora me ajudou até ali, mas depois a gente vai fazendo os projetos mais consolidados. Então, antes da Maia, eu idealizei a Glam Beauty e fui trabalhando em cima disso. Trabalhei durante cargas horárias exorbitantes, né? Como eu disse, construí o estúdio durante 3 anos. Foram 3 anos todo sonho. Tudo que você tem como meta e propósito, isso vai te gerar muitas aprovações, muitos testes que você quer, né? E aí, durante esse tempo, eu era mãe de um bebê, amamentava, estava com obra, sala alugada, casa alugada, separada. E eu pude ver que eu não desistia. Eu continuava, né? Tem dia que você levanta e você não sabe como que eu levantei, né? E continuei. Então, findados 3 anos, eu inaugurei o Glam Beauty Studio, hoje, que continua sendo sucesso. Eu tenho clientes do banheiro para o mundo, porque eu tenho clientes da época do banheiro ainda. Eu não citei o banheiro, né, na conversa, mas depois da calçada foi para o banheiro também, porque eu já comecei a ser fiscalizada, né? As pessoas veem você fazendo. E acontecendo na vida, isso gera esses levantes de inveja, pessoas que não querem te ver crescendo, né? Aí a gente foi para o banheiro, lanterninha e pinça, e ali acontecia a mágica. E isso tudo aconteceu com o desafio de ser mãe, né? Maternidade, tendo uma filha, né? Então, assim, em vez da maternidade, no caso, te dificultar, ela, na verdade, te impulsionou. Me impulsionou, totalmente. Porque hoje a gente vê muita gente que coloca a maternidade como uma dificuldade. A gente entende exatamente isso. Na verdade, a gente estava até conversando nos bastidores em relação a isso, né? Porque existem formas diferentes de cada um lidar com certas situações, né? Eu vejo muitas mulheres que se colocam numa posição mais rígida, mais segura, mais estável, pela própria maternidade, né? Porque eu tenho uma criança que depende de mim, então é melhor eu ficar aqui onde eu tô, que dessa forma eu tô conseguindo alimentar, eu tô conseguindo sustentar. E aí, eu acho até que beira a beleza, sabe? É bonito você ver que tem uma mulher que olha desse lado e ela tá certa. Eu não vejo que isso é um erro. Eu acho que ela tá certa. Mas aí também a gente encontra uma outra mulher que, pelo mesmo motivo, ela levanta, ela arrisca, ela entrega tudo para poder alcançar o mesmo objetivo da mulher que se sente ali um pouquinho mais segura e que não quer sair dali. No final das contas, as duas só querem sustentar seus filhos, né? Querem dar conta, não querem que as crianças passem por momentos ruins. Sim. Então, são várias formas diferentes, né? São 2 formas totalmente opostas, mas que no final das contas o objetivo é o mesmo, criar aquela criança e dar o melhor de si para ela. Sim. A versão Amanda pós-filho, pós-Maia, é a versão Amanda modo turbo, sem dúvidas. Assim. Eu sou uma mulher muito mais organizada, eu entro em algo, para fazer dar certo, custe o que custar, porque afinal existe um bem maior, né? Então, o filho, ele é um impulsionador do sucesso. Ele te faz ter objetivos mais firmes, porque se você não fizer naquele momento, depois você não vai poder, né? Porque exatamente. Você não é dono do seu próprio tempo, depois de ter um filho, né? Sem um filho, vou chegar em casa e jantar, vou dormir. Você pode chegar em casa. Filho, não. Se você não tiver feito de manhã o que você tem que dar para ele à noite, você não vai fazer mais, porque você tem que dar atenção, você tem que cuidar, né? Então, o filho, ele te deixa muito mais obstinado e objetivo para os sonhos. Isso é um fato, assim, e eu vivo isso, né? Como empreendedora. Então, a maternidade, ela muito mais te impulsionou, te levantou, te deu uma força para fazer o que você já sabia que tinha que fazer. Exatamente, totalmente. É como se você tivesse Corta. Pode seguir. Ai, é difícil achar uma palavra que descreva tal amor, né? É como se você tivesse um roteiro a seguir. E no final daquele roteiro, você tem que escrever... Ih, gente, viajei.
Porque é muito emocionante falar da minha filha. Tranquila, amiga. Eu tô segurando, calma. Fica tranquila. A sua filha, no caso, ela muito mais te ajudou a seguir o seu objetivo do que o contrário, né? Então, é como se ela fosse a motivação extra. Quando você estava um pouquinho fraca, você olhava, sabia que tinha um ser ali que dependia 100% de você e aí fazia você seguir em frente, né? Exatamente. Em algum momento dessa sua trajetória, você pensou em desistir? Sim, quando eu tava cansada. Quando a gente tá cansado, a gente fala assim, é isso mesmo? Estou muito cansado, vou jogar pro alto, acho que não vale a pena. Mas é só cansaço, porque quando você tem um propósito, você não vai desistir. Se você estiver descansando, se você estiver tendo uma gestão do tempo, um roteiro a seguir, algo que seja propósito, você não desiste. Então, assim, quando eu estava cansada, exausta, aquele momento que você olha assim, eu quero desistir de tudo, sai correndo, descansa, bebe uma água, dorme, e no outro dia você foca no seu sonho de novo. Eu já ouvi uma frase que dizia mais ou menos isso. Quando você pensar em desistir, não desiste, só descansa. Isso. Descansa porque com toda certeza você está exausto e no dia seguinte você vai falar assim, não tem por que desistir. Exatamente. Tem todo um caminho a ser seguido. E eu acredito, né, que a maternidade veio num momento, e ele junto com o inicial do empreendedorismo na sua vida, são duas coisas que a gente, mulher, sabe que requer muito da nossa energia, da nossa atenção, no momento em que a gente mais está frágil. Sim. Então, eu de fato olho assim para a sua história e vejo uma força muito além do comum. Sim. Né? Do real, porque o puerpério que as pessoas acreditam que dura 45 dias, na verdade dura 1, 2, 3 anos. Sim. Né? É um momento em que a mulher se encontra muito frágil e você conseguir levantar a sua vida profissional, iniciar um negócio no meio de tudo isso, é uma força muito além do comum. Sim, realmente quando a gente olha para trás da nossa trajetória, você não entende com pensamentos racionais de tudo isso ter acontecido e você ter chegado até aqui. Né, eu acredito numa força maior, que é Deus, que me guiou durante toda essa trajetória e me guia até hoje. Mas foi plano de Deus que a Maia estivesse na minha vida, porque, sinceramente, eu acho que se não existisse a Maia, eu ia trabalhar e gastar no final do dia. Né? Não tem um propósito maior na minha vida que eu veja assim, eu tenho que dar continuidade nesse plano, porque esse plano vai alimentar outra pessoa. O meu exemplo o meu exemplo que eu vou passar para minha filha de tudo que ela vai ver da minha trajetória, vai construir a minha filha como pessoa, como mulher. Sim. Eu estando feliz, eu vou atingir a minha filha com esses sentimentos. Então, o filho, ele te destina totalmente a ser forte, a ser corajoso, a ser resiliente, a cronometrar melhor o seu tempo, o tempo que você gasta, com quem e o que você vai fazer com o seu tempo. Então, assim, filhos não são limitadores de sonhos, filhos são potencializadores de sonho. Bacana. O tema desse episódio de hoje é: se você não tivesse medo de empreender. Para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você diria para elas? As pessoas que hoje sabem que tem um talento, sabem que tem um dom, né? Mas elas têm essa dificuldade de startar, de iniciar. O que você poderia falar para essas pessoas? Eu diria para elas, primeiramente, trabalhe a autoconfiança. Tá? Se você não tem, vai sem ela. E na medida que você for indo, trabalhe a autoconfiança. Ninguém no mundo vai confiar em você se você não se confiar em si primeiro. Então, trabalhe a autoconfiança. E como? Saúde física, saúde emocional, espiritual. Desses 3 parâmetros, você já vai dar uma graduação enorme na sua autoconfiança. Veja algo que você tem aptidão, seja lá o que for. Pense nisso. À medida que você for pensando, você vai criando ideias, porque é o que você tem aptidão, que você gosta. Você vai ter ideias naquilo e venda a sua ideia. Começa a vender para o seu primo, para quem está do lado. Vender no sentido não financeiro no momento, oferecer, fazer. Olha, eu sei fazer isso muito bem, deixa eu fazer. Assim como foi com o cupcake depois do almoço, né? Eu comecei, Sim. Não era minha área, mas foi dali que foi o ponto de partida para o crescimento. Porque eu senti aquela sensação, como era bom vender algo que é funcional e receber por isso. E ali depois eu fui no plano ideal, que é o design de sobrancelhas, que é a minha área hoje.
Mas comece de algum jeito. Assim, eu sei fazer comida, comece a vender marmita. E aí, durante a caminhada, você vai ajustando. E aí você vai potencializando o seu sonho de empreendimento, o seu negócio. As pessoas querem um começo perfeito, porque elas idealizam a vida de alguém que já está com um negócio bombando. A gente chama isso de... Eu li isso ontem no livro Efeito Cauda, quando você explode no seu mundo empresarial e você passa a ser notado. Mas antes dessa explosão, você teve muito mais do que 50% de erro. Só que não é o que as pessoas veem. As pessoas veem o efeito cauda, que é essa explosão, quando você chegou lá. Mas teve a trajetória. Então, assim, tenha a trajetória, não pule a fase, comece a fazer qualquer coisa. Não sei o que eu vou fazer. Começa a oferecer um bombom depois do almoço dentro da sua empresa. Porque aí você vai experimentar a sensação de que é ter a autonomia de oferecer algo que sirva a alguém, servir a alguém, e que isso for bom para a pessoa, ela vai te retornar. E aí você vai ter ideias. É impossível não ter ideias. Você vai aumentar o seu recurso financeiro e isso vai fazer você ter mais estrutura de vida e isso vai te gerar prazer, né? Porque quem não quer Quase um passo a passo aí para você estar iniciando. Exatamente. Eu tô aqui, anotando. Eu posso falar aqui 24 horas. Eu tô anotando porque realmente são... existe a receita? Não, eu acho que não existe a receita, né? Eu acredito muito que existem as tentativas, os erros e acertos, por isso até essa coisa toda de a gente querer ouvir quem já passou, quem já traçou o caminho, né? Cara, o que você fez? Como é que você fez isso? Né? E aí você falou de autoconfiança, e eu acredito sim que esse é um ponto muito importante e vem através dos pontos em que você citou, né? E eu acrescentaria conhecimento. Sim, né? muito A gente precisa ter propriedade do que a gente fala, do que a gente faz. Sim. Que eu sei muito bem que quando você começou a perceber que esse fazer sobrancelhas lhe geraria uma renda, você buscou conhecimento para ser melhor do que você era. Sim. Né? Então... nada adianta um produto que ele não está sendo testado, aprovado e aprimorado. Sim, né? Ou você está no ramo da beleza, você mais do que eu sabe disso. Né? A beleza é algo que está todo dia se renovando. Atualizando. Gente, sobrancelha já foi moda, um fio no rosto inteiro. Década de 90 que o diga. Era um tracinho. Espermatozoide. Que é uma ponta e uma caudinha. E você tem que surfar na onda, Sim. entendeu? E você tem que surfar na onda. Então, o conhecimento ele está super atrelado. O olhar, né, de buscar o problema e trazer a solução. Sim. Eu acredito que esse é um dos passos mais importantes da gente ter esse olhar sensível, né? De ver as pessoas ao redor e falar o que elas precisam. E você entregar de fato o que elas precisam. Sim. Né? Ultimamente eu estava ouvindo alguns relatos de uma pessoa que eu admiro muito, que tem um mundo de negócios construído, e aí ela falou exatamente isso, que o maior erro dentro do empreendedorismo é a gente querer entregar o que a gente acha que é bom, ou o que a gente acha que resolve, ou o que a gente acredita que a gente é bom naquilo. Só que será que é isso que o teu público quer? Sim. Será que é essa a solução que eles estão buscando? E aí ela deu um exemplo de um pianista, né? Ela falou o seguinte, às vezes tem um cara que é um excelente pianista, que toca músicas clássicas lindamente, mas o público hoje não quer saber desse tipo de música. E ele não consegue ganhar dinheiro com isso. Sim. Agora, se ele pega um trecho que ele faz de uma música clássica, de piano, e linka com um funk da Anitta... acabou. Aí vende. O cara estourou, entendeu? Sim, então acho que a gente tem que ter esse olhar sensível, né? Eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso, eu vou me aprimorar. E o que o meu cliente busca? Qual que é a necessidade, qual que é a dor? E eu vi que foi a palavra-chave assim, que você falou de imediato. Eu vi que ali tinha um problema, que eram as mulheres que queriam se cuidar. E a gente sabe que a galera do CLT... muito provavelmente se dedica muito, não tem tempo para isso, né? É uma correria muito grande. E aí você entrou com a solução, certo, né? Sim. E aí veio a Glam Beauty,
que hoje é um estúdio maravilhoso. Nem posso puxar muito porque eu sou cliente. Aliás, eu posso porque eu sou cliente. Você tem propriedade. Mas eu falo com propriedade, e foi a primeira coisa que eu falei com a Amanda, que eu falei que eu sou uma mulher que eu não sou muito mulherzinha, não. Eu detesto o ambiente de salão. Sim, sim. O ambiente comum de salão eu tenho pavor. Aquele monte de mulher falando, aquele secador no ligado. ouvido e não sei o que. Eu detesto esse ambiente. E aí, quando eu cheguei a primeira vez na Glam Beauty, era um ambiente tranquilo, de paz, inclusive. Personalizado, um atendimento lindo. Cara, a pessoa vai lá, abre a porta, te recebe, não sei o quê, um ambiente cheiroso, agradável. Então, é diferente, Sim. né? E aí, baseado nisso que eu tô te falando, da onde surgiu essa sua ideia de fazer um espaço diferente? Porque você acaba que você saiu do caminho que todo mundo já estava traçando. E é um setor que é muito competitivo, né? Demais. A cada esquina tem um. Só que a gente está acostumado a lidar com salões de beleza, né? Sim. Esse ambiente tumultuado ali, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo. E que dá super certo. A gente vê que dá muito certo. Tem público para todos os gostos. Exatamente. Né? Mas a Glam Beauty foi para fora desse meio, né? E o que se passou? Da onde veio essa coisa do que eu quero que o meu lugar seja diferente? Sim, eu sempre tive muitas resistências quanto a comunicações mecânicas, né? Mecanizadas, assim. Essa idealização de personalizar algo, né? Ofertar aquilo que você falou aí. Você tem que buscar conhecimento para ver se é o que o público gostaria, né? Eu fui vendo que o meu público, eles gostavam desse atendimento humanizado, desse acolhimento, dessa venda que não é algo que só siga padrões de moda e tendência. Algo que a pessoa sente, você entenda o que ela precisa e que o primeiro intuito não seja a venda, seja você entender o problema dela, entender o que ela gostaria, o que vai ficar bom nela. E aí entra a confiança, né? Confiança é um dos meus pontos fortes. É algo que me move, é oferecer verdades. E isso efetua esse atendimento personalizado porque a pessoa está ali recebendo um acolhimento, algo personalizado, exclusivo, e eu entendi que esse era o público que eu gostaria de trabalhar, né? Que são pessoas que gostam de organização, pessoas que têm gestão do tempo. Acaba que o empresário ele aproxima muito essa igualdade entre os clientes, pessoas que horário agendado, organização, exclusividade. Foi o público que eu, intencional ou não intencional, fui atraindo. E eu me sentia bem com aquilo. Eu lembro que quando eu prestava serviço em salões, que eu já prestei serviço também, e tinha muito tumulto, aquilo me deixava assim meio desorganizada, sabe? Eu não conseguia ouvir a pessoa, prestar atenção no que ela precisa, oferecer algo que seja exclusivo para ela. Então, eu fui vendo que o meu perfil de atendimento era diferente e que iria existir o público que gosta e valoriza isso. Então, foi algo que foi acontecendo também desde o meu quarto, né? Antes da Glam Beauty teve banheiro, teve meu quarto, e desde o meu quarto onde eu atendia pessoas e lembrava das histórias que elas tinham me contado há um mês atrás, e elas ficavam felizes, e usa aquele momento, além de se cuidar, para poder conversar, porque tem alguém para ouvir, porque eu ia estar ali ouvindo de qualquer jeito. Então, isso de ligar o emocional com a sua prestação de serviço, eu entendi que era um carro-chefe. Eu falei, opa, tem gente precisando se embelezar e desabafar, né? Que hoje o tempo é o recurso findável que a gente tem. Ninguém está perdendo tempo com ninguém quer ouvir ninguém, está todo mundo querendo falar. E achar pessoas que te escutam, isso é muito valioso hoje, né? E eu estou ali para escutar, não estou ali para julgar. Sou uma pessoa totalmente neutra em qualquer assunto, né, pessoal? Imparcial na vida delas. E acolho. E eu amo essa modalidade de atendimento mais exclusiva. Eu já percebi, trabalhando em outros locais, que é o jeito que eu ofereço a minha melhor performance. Então, eu fiz esse estudo diferenciado. Escuto muitos feedbacks elogiando esse perfil de atendimento, né? Eu acho muito legal, porque é o que você falou da construção do que o seu público necessita e do que você está oferecendo. Então, fui trabalhando em cima disso. E hoje o Glam Beauty é um estúdio totalmente referenciado no quesito atendimento, né? Eu falo com a minha equipe que é uma tríade que faz o cliente ter essa sensação, né? Que é a ambiência, sonorização, aromatização e o serviço.
Eu falei um a mais, né? É o quarteto. É um ambiente de climatização é um só. Isso aí. Faz parte, né? Qual foi a maior lição que você aprendeu até agora como empresária? A gente sabe que empreender não é fácil, lidar com pessoas, funcionários, porque chega uma hora que a Amanda não consegue sozinha tocar a Glam Beauty. Precisa ter pessoas de confiança ali. Como é que foi essa transição para você começar a ter seus funcionários? E como é que você acha que foi seu maior desafio até agora? Sem dúvidas, de uma maneira geral, o maior desafio sempre foi a gestão de pessoas, né? Porque o produto está ali, ele às vezes auto se vende, o local você arruma e começa a trabalhar. Agora, pessoas não. Pessoas são totalmente diferentes umas das outras, né? A minha maior lição dentro do empreendimento para que ele continue acontecendo é trabalhar em mim, né? Em construção de conhecimento, em construção de sabedoria emocional, em construção de evolução emocional, física, essa interligação do que deixa você do que te deixa sentindo bem, do que te promove bem-estar. Olhar para você e ver o que me deixa feliz, o que me promove uma rotina matinal que eleve minha energia para eu chegar na minha empresa e distribuir acolhimento, sorrisos, paz, porque isso também é uma questão de energia. Então, por mais que você queira vender, mas você não sente isso, você não vai transparecer, né? Então, de fato, uma das maiores lições é trabalhar em mim. Então, eu tenho a minha rotina energética, eu acordo cedo, eu treino, eu me alimento bem, eu sou uma boa mãe, porque também não teria sentido nenhum minha filha estar lá na ausência e eu estar produzindo no estúdio, ia estar em desequilíbrio aí, esse pesar, né, de não estar fazendo o dentro de casa. Então, assim, tudo que te constrói como ser humano, o que te deixa feliz? O que faz você ter essa potência de venda, essa potência de explicação para o seu cliente, de olhar nos olhos dele, de se sentir confiante? Isso o empreendedorismo me ensinou a fazer todos os dias e eu sigo fazendo. A gente falou isso, né, no episódio piloto, que por mais que você venda serviços, a gente tem que vender nem que seja a nossa imagem, né? E a nossa imagem é muito importante. É o primeiro impacto que tem, né? É o primeiro impacto, principalmente para nós na área da beleza. Eu não posso ir no supermercado num dia ruim. Eu tenho que ir bem, porque a gente vende e tem que consumir o produto, né? Verdade. E a gente acabou entrando num ponto muito importante que por muito tempo foi negligenciado, né? Esses tempos atrás a gente estava conversando, que é a questão do autocuidado, né? Eu vejo, e eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito isso na sua vida, né? Só que, ao mesmo tempo, também a gente começa a se questionar muitos empresários de muito sucesso, né, que a gente vê vivendo, e todos eles falam a mesma coisa. Não, na época que eu estava começando, eu não me cuidava, não. Era correria, eu estava acima do peso, eu não dava conta de cuidar de mim, eu não dava conta de ficar em casa, eu não via meus filhos, que não sei o quê. Então, eu ouvi muito isso. E isso até me assustava, né, no começo. Eu venho recentemente de uma saída de CLT, né, estou empreendendo há pouco tempo, e isso me assustava, porque eu olhava assim e falava, não quero isso para mim. Eu não quero abrir mão do meu cuidado, eu não quero abrir mão da minha maternidade para empreender. Se eu tiver que fazer isso, se tiver que ser dessa forma, se vai dar certo só sendo dessa forma, eu não quero. Entende? Sim. E aí a gente começa a olhar para o lado e ver que não, que as coisas não são bem assim. Ok, obviamente quem sou eu para contestar, por exemplo, um Flávio Augusto da vida? Sim. Né? O cara tá ali com os resultados dele para provar que ele fez certo. Ele fez muito certo, né? Para ele deu muito certo e parabéns para ele. Mas seria algo que eu não queria para minha vida. Não queria que fosse desse jeito. E aí a gente olha para uma Amanda, na qual consegue hoje, eu sei também que isso é recente, né? Sim. Eu sei que em algum momento da sua vida você precisou realmente abrir mão disso para fazer as coisas acontecerem,
E que você chegou em algum momento em que começou as coisas se equilibrarem, né? A sua vida pessoal com a sua vida profissional, com o cuidado físico, com o cuidado com o seu organismo, com o seu corpo, dentro da sua casa, igual você falar, eu sou uma boa mãe, cara, e que bom que você é uma boa mãe, que bom que você enxerga que você é uma boa mãe, porque eu acredito muito que pra gente transbordar lá fora, a gente precisa transbordar dentro de casa. Sim, né? Que é o principal. Exatamente, a gente precisa fazer o nosso básico ali dentro de casa e eu ver isso, né, ver que as mulheres conseguem, que outras mulheres estão conseguindo, foi algo que conseguiu tranquilizar mais meu coração e me impulsionar e me dar coragem para fazer isso. Então, como que foi essa transição sua, né, de um momento em que você estava empreendendo, teve neném, teve que se deixar de lado um pouco, porque isso é normal, principalmente depois de uma maternidade, a gente não é mais a gente, né? Sim. E voltar nessa força total, se cuidando, se amando e fazendo diferente dentro do seu ramo. Sim. Só para contextualizar, a Maia chegou um momento que chamou a minha mãe de mãe, né? Tamanha ausência que foi necessária nesse período, né? E aí a gente entra numa parte que você vai separar o necessário do que vai perdurar, né? Porque o que é necessário em um dado momento, você precisar abrir mão, que seja por um tempo findável, um período, que seja o mais breve possível, mas que às vezes ele vai ser necessário, né, para a construção do projeto. Mas coloque um tempo para determinar, né, coisas que você vai abrir mão e que são inegociáveis, porque isso, infelizmente, acaba acontecendo, ou felizmente, porque como acontece, você quer que acabe logo, então você impulsiona mais o sonho, mas teve um momento que eu passei por isso, e eu só sabia pensar, isso vai acabar, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou fazer gestão do meu horário de atendimento, e vai ter um momento que eu vou ficar com a minha filha em casa. Então, eu trabalhava em cima disso, fiquei por 3 anos da minha vida, assim, renunciando muitas coisas que hoje eu também não consigo analisar como que deu certo, porque são bases, né? São as bases da minha vida, que se um está descompensado, eu não me vejo produtiva. Mas foram 3 árduos anos e que eu tive que abrir mão dessas coisas, até que chegou um momento que eu pude decidir, porque eu não estava agindo mais na necessidade. Eu já estava num período assim, agora é escolha, né? E hoje eu fico todos os dias de manhã em casa e eu posso ser mãe da Maia só de manhã e eu vejo a colheita desses frutos de renúncia no passado, mas por um tempo, por um período que se encerrou, né? É claro que eu acredito que as coisas possam acontecer sem ter que abrir mão das bases, com um pouco mais de informação e conhecimento, que eu acredito que é o que você tem hoje. Recurso financeiro para não precisar descompensar coisas que são necessidades, né? Alimentação, moradia. Então, assim, na minha época foi muito tiro no escuro. Então, eu comecei sem conhecimento, sem raciocínio, sem um plano pautado ali para seguir, né? Foi indo, acontecendo. Mas, de fato, assim, quando existe um sonho, existem as renúncias, né, que você saiba escolher o ponto de renúncia que não seja a base da sua vida. Aquilo que te estrutura para chegar lá no negócio e você não se descompensar. Né, que é o que hoje eu não abro mão. Não abro mão do tempo com a minha filha, da atividade física. Essas são as bases. A partir do momento que mexe nessa estrutura, eu sei que a Amanda, empresária, não vai estar dando o seu melhor, as vendas vão cair. Se você vê ela mal-humorada por aí, fique tranquila. Não fui treinar. Só não treinou. Exatamente. Ó, aqui eu conversando com alguns amigos aqui, explicando que a Amanda ia vir aqui. A esposa de um amigo, tá? O nome dela é Raquel. Ela falou que te segue nas redes sociais, tá? Então as redes sociais da Glambuild vão estar aqui na descrição. Vocês podem seguir, compartilhar lá. Ela falou que tem dificuldade de conseguir ter uma agenda com você. Já foi umas 2 vezes lá e gostou muito. Essa pergunta é dela. Ela fez a seguinte pergunta: quais são os próximos passos da Glambuild? Você pensa em expandir? Porque assim ela vai ter um horário, né? Criar algum novo projeto? Vai abrir mais horário? Vai expandir para outra região? Como é que tá esses planos? Legal. Beijo, Raquel. Fico muito feliz com o comentário, com a pergunta.
Em setembro de 2024, né, a empresa passou por transições, que é o que eu falo, que na jornada você vai ajustando os detalhes, né? Então, mudança de contrato, saída de colaboradores, entrada de novos. Estou trabalhando para o aumento da equipe, treinando novas pessoas e capacitando para que continue oferecendo, né, a política, a missão da empresa. E sim, tenho a necessidade de ampliar o quadro de colaboradores hoje. Os planos são de aumento no digital, né, que isso vai propagar a questão do empreendimento para outras mulheres. Então, a gente tem planos no digital aí, estamos seguindo esse caminho. Filial, eu ainda não penso. Mas já tive essas solicitações outras vezes. E é o que a Ana falou, né? Quando o seu público começa a bater na mesma tecla, você já tem o seu público que vai ser o seu filhinho, né? Exatamente. O seu termômetro. No final das contas, eles que vão nos direcionando, né? Sim. Eu já vi algumas vezes nas suas redes sociais a pessoa que veio de Fundão, veio de Aracruz, veio, sabe, de municípios distantes para fazer uma sobrancelha. Até outros países. Exatamente. Então já temos planos clientes internacionais. Sim, tudo tem o ônus e o bônus, né? Acaba que o padrão de exclusividade, que é o que a gente oferece lá, é algo que você não tumultua. Então, por ser algo exclusivo, é algo mais planejado, organizado. Então, tem essa questão da espera, às vezes, né? Diferente, assim, atendimento express, né? Que hoje tem muito também. Só que você não vai ter aquele perfil de atendimento exclusivo, mais dedicado a você naquele momento. Vai estar você e mais outras. Humanizado, né? Então, tem o ônus e o bônus da exclusividade, que é essa questão do horário, capacitar novos colaboradores para estar prestando e continuando, né, todo o perfil da Glam Beauty. Mas vou anotar aí a requisição. Você tinha comentado nos bastidores que você tem uma retenção muito grande de clientes, né? Então, tem clientes que já estão no horário contigo ali já há muito tempo. Então, acho que o mesmo problema que a Raquel tem hoje de tentar agendar, eu acho que outras pessoas têm. Então, eu acho que tem um caminho aberto aí para abrir uma filial aí, seja em Serra, na Grande Vitória. Já me pediram muito Vila Velha. Eu acho que seguindo esse caminho, eu tenho certeza que é sucesso. Só planejar. Como eu digo, são os 3 P's, né? Planejamento, processo e pessoas. Sim. Planejou, processou, achou as pessoas certas. Executa. Vamos para cima. Exatamente. Amanda, de tudo que você já viveu, né? Como pessoa, na sua vida empresarial, como mãe, tem algo que ainda te enche os olhos em relação a planos, conquistas? Isso aqui eu preciso muito fazer, isso aqui é um sonho que está guardado aqui numa gaveta, mas ele precisa acontecer em algum momento da minha vida. Na minha área como empresária ou vida pessoal? Um sonho. Eu tenho vários sonhos. Eu sou sonhadora, como disse no começo. Gente. Mas, assim, partindo do ponto da empresa, hoje, assim, sonho e meta é crescer no digital, porque isso é novo, né? Acaba que esse executivo assíduo que eu tinha na empresa, por muitas pessoas solicitarem, e eu amar fazer o que eu faço, assim, me tirava um pouco desse planejamento no online, né? E eu identifiquei que se hoje eu atinjo positivamente a vida de muitas mulheres e impulsiono a vida delas de alguma forma, que é o que eu vejo que acontece ali, eu posso fazer isso de uma proporção muito maior, que é no online, né? Então, eu estou trabalhando nesses projetos, né? Já contratei pessoas para me ajudarem e estou focando muito nisso, nesse crescimento no online. E-books, mentorias e treinamentos para salões, tá? Salões precisam de treinamentos para profissionais da área de design de sobrancelhas. Então, vou estar lá, vou acompanhar, vou auxiliar. Vou resumir 12 anos de trajetória para otimizar o tempo das pessoas e fazer a execução ser muito mais assertiva. E esses são os planos na vida empresarial. Na vida pessoal, os meus planos principais. Ai, meu Deus, só lá.
Vou revelar em primeira mão, hein? Eu faço questão. Eu tava aqui assim, será que eu posso contar? Será que eu não posso? Diego... Então, olhando para aquela câmera ali, né? Ai, meu Deus! Diego, ele tinha colocado esse ponto na apresentação. Eu falei, não, eu vou tirar, porque eu não sei até que ponto eu posso mexer nisso daqui. Mas vai lá, estamos prontos. Como forma, né, de agradecimento desse convite, desse podcast, eu vou abrir em primeira mão nas minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa que resguardo muito os meus sonhos até que eles sejam executados, mas isso é muito mais que um sonho, né? Isso é um projeto de Deus para minha vida, e o que Deus faz, o homem não destrói. Exatamente. Que é o meu casamento. Vou me casar no ano de 2026. E hoje, assim, a minha vida pessoal, quando eu falo no assunto, o coraçãozinho já dispara. O meu maior sonho é esse: é me casar, porque quando você encontra a pessoa... Eu sei como é que é. É isso. Quando você encontra a pessoa, você case logo, por favor. Exatamente. E ele é um impulsionador da Glam Beauty. e seremos parceiros até a eternidade, se Deus quiser. E sonhar já é bom, né? Agora, sonhar com alguém do nosso lado aí é bom. É indescritível. As coisas tomam uma proporção muito maior. Ó, o Ivan tá apaixonadinho, Ivan. Fica tranquilo. Declarando aqui rede mundial, hein? Então é isso. Tem mais alguma coisa, alguma curiosidade que você queira perguntar para Amanda? Não. Curiosidade não. Eu acho que ela explicou bem, né, os passos da Glam Beauty, como ela chegou. Eu tenho certeza que essa conversa que a gente teve aqui inspirou muita gente. Eu vou deixar você fazer a última pergunta para a gente poder finalizar. Não vai ser uma pergunta, vai ser um momento seu, um momento Amanda Glam Beauty. Fale do seu espaço, apresente. Eu acredito que tem muita gente que já conhece, né? Sim. E por isso que você está aqui. Mas a gente também pretende alcançar pessoas que não nos conhecem. Sim. Então, para essas pessoas, o que é a Glam Beauty, o que eles fazem, o que você faz, no que você é boa pra caramba. Fala um pouquinho do teu negócio, para quem não te segue, começar a te seguir, começar a entender tua história, tua trajetória, te acompanhar, se tornar cliente. Sim. E saber também, é só para mulheres? Não, para homens também. Atendemos o público masculino. Verdade, isso é Inclusive, importante. Eu tenho um projeto muito grande para barbearias quentinho aí. Bom, a nossa empresa, assim, uma das nossas maiores missões é o atendimento personalizado, porque cada ser humano em si é único, né? Cada um tem uma necessidade diferente da outra. Então, você tornar coisas padrões quando se trata de ser humano é muito superficial. Nós trabalhamos de uma forma mais profunda, entender a real necessidade do cliente para ofertar um produto exclusivo para ele, né? Tanto no design de sobrancelhas, micropigmentação, as remoções que estão muito em alta, né? A gente faz remoção de pigmento, de tatuagem. Tem minha equipe que faz limpeza de pele, tem esteticista, ela é especializada em cosmetologia. Então, a gente tem para oferecer um produto verdadeiro, íntegro e que alcança a necessidade do cliente. E até que você se sinta extremamente satisfeito, essa é a nossa meta, né? E além do convencional, além de só vender um produto, a gente quer sempre fazer muito mais. Então, alcançar os nossos clientes verdadeiramente, de forma emocional, intencional, isso faz o nosso trabalho continuar sendo um sucesso, né? Todos os dias. E eu gostaria de... Não foi uma pergunta, mas dizer para as pessoas que pensam em começar, né, em qualquer área que seja, principalmente na área da beleza, trabalhe a sua autenticidade. Não desista no começo. Começos são difíceis, haverá desafios. Os desafios vão dizer para você se você está no caminho certo ou não. Porque ali ou você desiste ou você vai dar o sangue para fazer dar certo. Que bom, Amanda. Obrigada, viu, pela tarde. A sua história é uma história muito bonita, é uma história inspiradora, é uma história que nos alegra e que nos impulsiona, né? Porque, como eu falei lá no começo, olhar para pessoas que conseguiram e que estão conseguindo, né? Que eu sei que o teu caminho, apesar de mais de uma década de experiência, você ainda tem muito a conquistar. Sim. Né? A gente acredita muito nisso. Você ainda tem muito a produzir, muito a conquistar, muito a ensinar. Você tem planos, tem sonhos. Mas mesmo assim, é um caminho que você já traçou, que deu super certo.
A gente tem a Glam Beauty como resultado, Sim. né? E como dizem, os resultados são incontestáveis. Sim. E de fato são. Então, muito obrigada por dividir com a gente sua história, seus momentos, suas dificuldades, suas emoções. E estaremos sempre por aqui, né, aplaudindo o seu sucesso. E com certeza teremos outras conversas com a Amanda do futuro, né? Sim. Com a empresária do futuro, daqui a pouco sentada aqui falando do digital que está bombando. Eu quero vir aqui no episódio número 100, hein? Pode lançar um desafio? Fechadíssimo. Esse episódio, já vou até anotar aqui, ó, episódio 100, meu. reservado para Por Amanda. favor. Eu que agradeço, Ana e Diego, né? Além de excelentes profissionais, é um casal que eu admiro muito, que faz... me incentiva também por ver toda essa logística de vida que vocês têm e executam muito bem. Eu agradeço muito pelo convite. A gente que agradece. A gente tem uma lembrancinha, né, amor? Tem. Pra não passar em branco o dia. Não Que pode, legal. pra ficar Ai, na meu memória Deus. também. A gente espera que você goste. Foi com muito carinho. Obrigada. Ai, gente, eu quero vir no número 100. A lembrança do número 100 vai ser muito maior. Nossa, que lindo. Muito Assim a gente obrigada. espera, né? Ó, Verdade. o bolso do marido. Ah, não, é eu que mostro aqui. Gente, é isso, né? Se esse episódio tocou você de alguma forma, se você se sentiu inspirado, compartilha com alguém que você sabe que precisa, compartilha para alguém que precisa ouvir esse tema, né? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá? As descrições vão estar aqui embaixo. E se você precisa ter alguma... Comente com a gente se você precisa se empreender, né? Se você tivesse medo de empreender, comente embaixo qual seria o seu pior medo, qual é a sua dificuldade, o que de fato te trava. Bota nos comentários que a gente vai tentando te dar uma ajuda. É isso, gente. Muito obrigada e beijos. Obrigado, até a próxima. Até.